Nada de tubarões ou cobras. 6 animais assassinos que você talvez não conheça. São famosos os casos de ataques de tubarões, grandes felinos, jacarés e crocodilos contra humanos. Já foram relatados também casos de ataques de hipopótamos e elefantes enfurecidos que saem destruindo tudo que se encontra em seu caminho. Mas assassinos no mundo animal que não são tão conhecidos. Veja quais são estes. A tênia. As tênias causam uma doença intestinal chamada teníase, transmitida pelo ovo das larvas. O mal é contraído pela ingestão de alimentos como a carne de porco ou bovina contaminadas e que não foram bem cozidas. A transmissão pode ocorrer também pelo contato com fezes ou água contaminados. Os problemas de saúde causados pela tênia transmitida pela carne bovina não são tão graves, mas a tênia presente na carne de porco pode causar graves dores de cabeça, cegueira e até a morte. Estima-se que as doenças causadas pela tênia ingerida na carne de porco mantêm cerca de 1.200 pessoas por ano, a maioria da Ásia, África subsaariana e América Latina. Se os ovos das larvas se desenvolvem no sistema nervoso central, também podem causar uma forma de epilepsia. Lombriga intestinal. Acredita-se que cerca de 1 bilhão de pessoas estejam infectadas com esse parasita que causa ascaridíase, uma doença presente no mundo todo. Esse verme vive nos intestinos e espalha seus ovos por meio de fezes infectadas. A ascaridíase é causada pela ingestão desses ovos. Isso pode ocorrer quando a pessoa leva à boca dedos ou mãos contaminadas, ou consome frutas e verduras que não foram cozidos ou lavados, ou que tiveram as cascas retiradas cuidadosamente. O verme adulto pode variar em tamanho entre 15 a 35 centímetros. Pessoas afetadas por esta lombriga de gênero Ascaris não apresentam sintomas, mas infecções mais graves podem causar bloqueio intestinal e afetar o crescimento de crianças. Apesar de ascaridíase ser tratável, os casos graves causam aproximadamente 60 mil mortes por ano, geralmente entre crianças, segundo a Organização Mundial da Saúde. O caramujo de água doce. Neste caso, os assassinos não são os caramujos, mas sim os parasitas que ele carrega. O contato com os caramujos de água doce pode causar a esquistossomose. É a segunda doença parasitária mais devastadora dos países tropicais, ficando atrás apenas da malária. A África é um dos continentes mais atingidos pelo problema. Segundo a OMS, pelo menos 20 mil pessoas morrem devido à esquistossomose todo ano em todo o mundo. A Agência de Cooperação Internacional dos Estados Unidos calcula que o número é muito maior, mais de 200 mil mortes por ano. Quarto, o barbeiro. O barbeiro, Triatoma infestans, é um inseto que transmite a doença de Chagas. É um inseto hematófago e encontrado apenas nas Américas. Ao picar a pessoa para sugar o sangue, o intestino do barbeiro se incha e obriga o inseto a defecar, depositando parasitas na pele da vítima. Quando a pessoa se coça, o parasita Trypanosoma cruzi penetra na pele. A OMS calcula que existam em todo o mundo entre 6 a 7 milhões de pessoas infectadas pelo parasita causador da doença de Chagas, a maioria delas na América Latina. A mosca tsetse. A mosca tsetse transmite o Trypanosoma causador da doença do sono. Esta doença afeta na maioria dos casos pessoas pobres em áreas rurais e remotas da África, e se não for tratada pode matar. No entanto, muitos casos não são registrados. Um século de esforços concentrados para controlar a doença conseguiu diminuir seus efeitos destrutivos. No meio da década de 1960, a doença já havia sido quase erradicada, mas voltou como uma epidemia que durou desde 1970 até a metade da década de 90. A OMS estima que 65 milhões de pessoas corram o risco de contrair a doença e 20 mil estão infectadas. Nas últimas etapas da infecção, os parasitas entram no fluxo sanguíneo do cérebro e infectam o sistema nervoso central, causando confusão, falta de coordenação e perturbação do ciclo do sono. Sintoma que não acabou dando o nome à doença.
6. Cachorros. Segundo a OMS, as mordidas de cachorros causam a maioria das mortes por raiva entre humanos, com dezenas de milhares de casos registrados por ano. A organização informou que a cada ano mais de 15 milhões de pessoas são vacinadas contra a raiva no mundo todo depois de terem sido mordidas por um cachorro para evitar a doença. A estimativa é que este procedimento evite centenas de milhares de mortes causadas pela raiva. A raiva é uma doença infecciosa que afeta animais domésticos e selvagens e é transmitida para humanos através de mordidas ou arranhões, geralmente pelo contato com a saliva do animal. Se não for tratada, quase sempre é fatal. Mais de 95% das mortes humanas causadas pela raiva ocorrem na Ásia e África. Enquanto os cachorros são historicamente associados com a transmissão de doenças, o Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos afirmou que, entre os americanos, pode ser mais provável que as pessoas se contagiem através de gatos, já que estes têm mais contato com os animais selvagens que originalmente transmitem a doença.